Olá a todos! Vida, propriedade e liberdade. As inteligências artificiais estão em alta. Já estão se preparando para a nova onda tecnológica? Bom, é melhor aguçar os ouvidos para entender bem essa mensagem, enquanto pode. Uma breve questão. Será que a informação está mais acessível? Claro, se comparando ao avanço da tecnologia. É notável o aumento da facilidade de mandar uma mensagem. Os pombos correios que o digam. No entanto, há um problema. Os nazistas, ávidos por descobrir as mensagens secretas transmitidas pelos pombos correios, começaram a treinar águias para caçá-los. Os alemães estavam tão confiantes na velocidade e agilidade das aves de rapina que acreditavam que elas poderiam interceptar os mensageiros de penas, antes que entregassem suas missivas. Os pombos viraram alvos. Muitas mensagens foram violadas. Bem, estou falando da Segunda Guerra Mundial neste caso, mas sabe como é? Essa é a função do Estado, né? Ele precisa ficar de olho em tudo, até nos cochichos das pessoas. Afinal, como é que ele vai controlar as conversas se não souber o que está rolando, não é mesmo? É interessante notar como, em situações extremas como essa, o Estado pode criar formas bem inusitadas de garantir a sobrevivência dele. Eis aqui um dilema que faz até mesmo a mente mais brilhante questionar-se. Será que a informação é uma propriedade? Curioso, não é mesmo? De imediato, podemos dizer que a propriedade privada é um direito fundamental e é definida como o direito de possuir e controlar recursos escassos. Ou seja, a propriedade privada é baseada na ideia de que os indivíduos têm o direito exclusivo de possuir e usar recursos que são limitados em quantidade, como terras, casas, objetos e meios de produção. Existem coisas que vão além do nosso alcance, como aquilo que enxergamos. Não podemos andar de carro e privar de enxergar 50% ou mais do caminho. Por mais que o motorista da frente queira omitir sua propriedade, não é tão simples. Ou melhor, o que pensamos não pode ser medido como são medidas as coisas físicas. Se eu aprender como preparar o melhor café do mundo, ou se eu aprender a coreografia completa de uma música pop, por que diabos eu deveria fingir ignorância sobre essas habilidades e me abster de utilizá-las? Não faz sentido. Seria como possuir uma chave de fenda perfeitamente ajustada e não usá-la para apertar um parafuso solto. Posso te afirmar que a burocracia da informação é um verdadeiro empecilho para o avanço dos outros. Mas não se assuste, pois isso não quer dizer que deves colocar para fora tudo o que passa na tua cabeça. Longe disso, você tem todo o direito de expressar suas opiniões e ideias. O problema é de proibir os outros de usá-las ou até mesmo de pensar nelas. Imagina te proibirem de usar a roda, pois a roda é do Criador. Isso seria um controle sobre seus pensamentos, mesmo dentro da sua propriedade. Dentro da sua casa, você não poderia usar a roda. Seria como violar suas ideias dentro da sua propriedade. Descobertas científicas e inovações também podem se tornar conhecidas além das partes que entram num acordo de confiança. E sem dúvidas, ao usar a roda, você não estaria interferindo fisicamente na roda do Criador. E a patente? De maneira bem direta, é uma concessão do governo. O governo dá uma concessão de que a ideia é sua. E desde quando a concessão de um órgão autoritário é uma boa ideia? Horas, e onde entra a inteligência artificial? Pois bem, caro fraguista, a inteligência artificial chegou com tudo no mercado prometendo um grande avanço tecnológico. Um futuro brilhante e revolucionário. Como a internet transformou os velhos tempos dos pombos correios, a IA pode mudar completamente a forma como nos comunicamos e nos relacionamos. Mas até onde isso nos levará? Ainda estamos tateando no escuro, tentando descobrir o que realmente é inteligência e como ela pode ser aplicada. Será que estamos vivendo em uma versão moderna de 2001, Uma Odisseia no Espaço? Lembre-se, nesse filme clássico de 1968, uma IA causa uma série de problemas. Aí você se pergunta, será que o ChatGPT é um vilão? Até onde as inteligências artificiais são seguras? Além do ChatGPT, está por vir uma série de inteligências que prometem coisas absurdas de impressionante. A SenseChat, por exemplo, da SenseTime, nos desafia a imaginar um mundo em que podemos criar filmes simplesmente a partir de um roteiro escrito.
É como se a imaginação pudesse tomar forma, ganhar vida diante dos nossos olhos. Um programa de televisão, por exemplo, pode ser criado apenas a partir das palavras escritas em um roteiro. É como se Silvio Santos pudesse dispensar toda a equipe de produção e simplesmente escrever seus próprios programas. Com tantas possibilidades instigantes à nossa frente, é difícil não sentir uma emoção inebriante pelo futuro que está por vir. Ah, mas o que tem de ruim nisso? Qual o mal da inteligência artificial? Só parece haver benefícios, cada vez mais diminuir os trabalhos braçais e dando espaço para trabalhos que utilizam a criatividade humana. Parece perfeito? E o risco está aí, a criatividade humana. O problema das patentes se encaixa, que Rothbard e outros já alertaram. A inteligência artificial não dirá tudo. Ela dirá apenas o que é estabelecido por aqueles que a programaram. Uma espécie de monopólio das ideias é o que nos preocupa. Pesado, não acha? A inteligência artificial pode preencher o que falta em políticos, ou seja, o cérebro e a capacidade cognitiva. Só que para o pior, para reconhecer aqueles que não nos obedecem. A IA não tem sentimento, igual aos políticos. A diferença é que o político escolhe por si só roubar. Se a fonte de conhecimento continuar a ser fornecida por inteligência artificial, aumentará o controle sobre a formação de intelectos. Como já acontece com as universidades, alunos não têm contato com Mises ou qualquer outro autor austríaco. Não existe pensar além da caixa. Isso não é só porque defendemos aqui a escola austríaca. Basta ver o resultado do Brasil no PISA. Segundo pior em matemática do planeta. Que educação é essa? Por isso, a IA tende a ser uma ferramenta que será monopolizada pelo Estado. Pelo movimento que já acontece, são poucas empresas que lideram esse mercado e essa já tem influência dos governos. Eu consigo facilmente comparar o nome ChatGPT como uma analogia ao Gepeto, do Pinóquio, já que o chat, entre aspas, GPT, pode formar muitos mentirosos. Ao burocratizar as ideias, o poder fica centrado em poucas pessoas. Pior, talvez em uma pessoa. Imagina se o criador do fogo tivesse patenteado o fogo. Não seria boa ideia discordar dele. Ou você passaria frio e fome. Teríamos que alugar os direitos autorais do fogo. Pode parecer exagero, mas caso alguém descobrir a cura de alguma doença, ganhará fortunas com isso. Merecidamente. O ruim, como já muito bem exaltado, é inibir terceiros, pessoas que não estão dentro do contrato, pois a cura já está patenteada. A inteligência artificial não adentra tanto na questão de patentes por meio da lei. Porém, é o mesmo processo de centralidade. Claro, é possível qualquer um criar uma inteligência artificial para tentar competir e descentralizar o mercado. Pelo menos por enquanto. Mas não se empolgue, o governo estará monitorando o andamento de tecnologias tão importantes. Estrategicamente, o governo ganhará mais se intervir no funcionamento dessas tecnologias. A inteligência artificial, vista como uma ferramenta, controlada por humanos, sem entrar no embate da sua força de autonomia das máquinas, a inteligência artificial é um mecanismo do qual o político possivelmente usará para escolher o que você pensa. O Google é uma inteligência artificial. Já convivemos com o Google constantemente. E da mesma maneira que as outras inteligências artificiais tendem a funcionar e ir além, toda a produção de conhecimento que é financiada pelo Estado é enviesada. É o sustento da produção. Universidades públicas não existe debate, como já dito. A maneira como funciona a inteligência artificial, com milhares de dados coletados para criar um banco de respostas analogamente, é como o próprio cérebro. A inteligência pode ser distorcida. Pode haver meios que sustentam a mentira. Os dados errados podem te levar a conclusões erradas. Ou pior, a simples conclusão errada sem analisar dados. O ponto é que a palavra inteligência pode ser apenas um nome bonito para esses casos. É uma falsa sensação de inteligência. O controle sobre seus pensamentos te fazem não reagir. Ora, quem é que financia a formação de crianças e as deixam ignorantes, mesmo com todo o roubo descarado de impostos? Tudo isto para manter geração após geração servindo ao poder de políticos. A patente não é uma segurança, não é uma privacidade. Aquele que patenteia uma ideia e depois divulga e vende sua ideia
não está querendo segurança e privacidade. Patente é uma falsa impressão de preservação de uma ideia que já está sendo espalhada, para impor poder além do que a sua ideia te ofereceu. A inteligência artificial é uma ideia magnífica, porém o poder atrás dela é que nos preocupa. Patentes e direitos autorais são bons contra todos os terceiros, independente de terem consentido a um contrato. A inteligência, artificial ou não, em busca do poder, depende se interfere na concepção do outro ao ponto de persuadi-lo para o mal. Texto narrado por Agrosélia Ancap. Se você gostou deste vídeo, siga 5 passos para mais vídeos como este. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo!